Mais uma vez queremos saudar os nossos irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, momento de alegria estarmos adorando ao Senhor, cultuando a Deus na beleza da sua santidade e assim auxiliando por mais uma vez os nossos irmãos com essa transmissão de culto para a adoração a Cristo no lar com os seus familiares. Que Deus seja louvado, seja engrandecido agora e para todos sempre por meio das nossas vidas, irmãos. Nós vamos já orar ao Senhor, pedir como sempre a direção do nosso Deus, que o Espírito Santo seja o nosso guia, que a nossa adoração de fato seja centrada na palavra de Deus e reflita a vida e o coração de verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Vamos ao nosso Deus em oração. Nosso Deus, Pai soberano, Deus criador, Deus provedor, sustentador de todas as coisas. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos, glorificamos, exaltamos o teu santo e precioso nome, porque Tu tens sido o nosso Deus, Tu tens sido, ó Pai, o nosso provedor. O Senhor tem assim, Senhor, trazido para nós livramento diante das adversidades da vida, e ainda que sejamos acometidos por elas, o Senhor tem nos sustentado, tem nos consolado, tem nos encorajado a permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado durante mais uma semana, tem abençoado as nossas vidas, tem sustentado a nossa família. Reconhecemos, Deus, que todas essas maravilhas são decorrentes unicamente da Tua graça para nós. Nós queremos, ó Deus, agora, com o coração humilde, quebrantado diante do Senhor, curvar-se diante de Ti, para pedir o auxílio da Tua graça, para pedir, ó Deus, que sejamos guiados pelo poder e autoridade do Espírito Santo neste momento de culto. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa de fato estar atuante em nós e através de nós, para que este culto seja agradável a Ti, ó Deus, para que o nosso coração de fato esteja voltado tão somente para o Senhor, e que isso, ó Deus, possa trazer impacto, mudanças nas nossas vidas no decorrer dos dias, de tal maneira que haja coerência entre este momento de culto e os demais momentos da nossa vida, quer seja no trabalho, quer seja no lar ou em qualquer outro ambiente da sociedade, pois também ali a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor, Pai. Nos conduza nos momentos de louvor, de leitura e estudo da Tua palavra, Deus. Fale aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão a nos ouvir neste momento. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. De forma bem objetiva, vamos dar continuidade já engrandecendo ao nosso Deus, cantando 2 hinos para o louvor do nosso Salvador. Vamos louvá-lo. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar com alegria ao nosso Senhor com o cântico número 7 do Cantor Cristão, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e imensa bondade, com voz de júbilos vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens
homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém? Iremos entoar agora o cântico 328, Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai.
capela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Eu quero neste momento orar mais uma vez com você. Após esta oração, iremos ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 17, que será o texto para o nosso estudo nesta manhã, em continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos ao Senhor em oração, suplicar a sua graça para o entendimento e aplicação das Escrituras. Nosso Deus, nosso Pai, Deus da eternidade, príncipe da paz, Senhor, nós queremos agora, diante de Ti, suplicar o auxílio da Tua graça, para este momento em que vamos ler e estudar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Espírito Santo, ó Deus, possa de fato nos ensinar, ser o nosso professor nesta manhã, e que possa assim também aplicar a Tua palavra às nossas vidas, possa nos trazer desafios, as mudanças que são necessárias, Deus. Pai, fala ao coração dos nossos ouvintes, ao coração dos nossos irmãos em Cristo e sua família, ao coração de outros, Pai, que não são membros desta igreja, mas que estão a nos ouvir, que o Senhor possa falar poderosamente através da Tua palavra, no poder e autoridade do Espírito, a vida de todos eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Como temos feito nas últimas mensagens, também vamos dividir esse texto em duas mensagens. Iremos estudar agora os versículos 13 a 15 e logo mais à noite os versículos 16 a 17. Abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta comigo, acompanhe a exposição do texto. 1 Pedro capítulo 3, 13 a 17. Certamente você já leu na placa, nas paredes de uma determinada igreja a frase: venha e pare de sofrer. Mas será mesmo que a fé em Cristo realmente torna o crente imune ao sofrimento? Será mesmo que a igreja é o local no qual alguém ficará protegido dos sofrimentos desta vida? Por experiência, os próprios propagadores dessa frase sabem que isso não é verdade. Sabem que essa frase nunca poderia refletir a realidade do cristianismo bíblico, pois também eles estão expostos a muitos sofrimentos, pois também eles, creio eu, nesse tempo de pandemia, também perderam alguma pessoa amada, também sofreram por conta deste vírus ou ainda estão sofrendo. E de fato, meus irmãos, a Bíblia e a história têm mostrado que o chamado para crer é também um chamado para sofrer. Se não, o que dizer de Abel, que foi assassinado pelo próprio irmão, simplesmente pelo fato de estar vivendo de maneira agradável a Deus? O que dizer de Isaías, que segundo a história foi cerrado ao meio por conta da proclamação da palavra de Deus? O que dizer de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, porque se negou a deixar de orar ao seu Deus por um dia sequer? O que dizer dos amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente por negarem a se curvar diante dos homens? E o que dizer de Paulo, João, Pedro e tantos outros, meus irmãos, que enfrentaram o martírio por causa da sua fé, não antes de beberem de muito sofrimento?
E o que dizer de muitos cristãos que neste exato momento estão sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo, estão bebendo o amargor do sofrimento por causa da sua fé. E é interessante que o site do Portas Abertas, ele destaca que atualmente mais de 260 milhões de crentes enfrentam algum tipo de oposição, algum tipo de sofrimento por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, sim, o chamado para crer também é um chamado para sofrer. A fé em Jesus Cristo não torna o crente imune do sofrimento. E segundo este site, Portas Abertas, estas perseguições abrangem muitas áreas da vida, tais como perseguição por não terem seus direitos de liberdade religiosa garantidos. Eles são perseguidos por ser proibido converter-se a Cristo, daí sofrem com ameaças vindas de governo. Imagine a loucura. Mas é isso que acontece em certos países, onde as pessoas são proibidas de converter-se a Cristo. Ainda bem, meus queridos, que a conversão não vem dos homens, ela vem de Cristo. E quando Deus chama um pecador à conversão, ainda que contrariando os homens, ele de fato será convertido. Mas muitos cristãos estão sendo perseguidos pelo simples fato de se tornarem seguidores de Jesus. Perseguidos também ao serem forçados a deixar seus empregos e até mesmo as suas famílias para não serem violentados por causa da fé. Perseguidos por agressões físicas ou até mesmo com a morte por não negarem a Jesus Cristo. Sim, ainda em nossos dias temos mártires do cristianismo por não negarem a sua fé. Perseguidos ainda, segundo o Portas Abertas, com prisão, com interrogatórios, com torturas, por não negarem a Jesus. Então, sim, a frase "venha e pare de sofrer" não está embasada nas Escrituras. Mas eu pergunto, sendo o sofrimento algo inevitável, como cristão, como devemos reagir diante dele? Que atitudes devemos assumir diante dos momentos de sofrimento da vida, diante das perseguições, das ofensas, das difamações, dos insultos, como Pedro tem destacado por toda a sua carta? É sobre isso, meus irmãos, é sobre estas atitudes do crente diante do sofrimento, advindo dos mais variados fatores, como perseguições, difamações, ofensas e outras mais, que vamos tratar nesta manhã. Leia comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 17, e vamos estudar os versículos 13 a 15. Diz o texto: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então, nós iremos estudar neste momento que mesmo diante do sofrimento, o crente deve continuar crendo e adorando a Cristo, pois para isso ele foi chamado. Repito, mesmo diante do sofrimento, o crente deve continuar crendo e adorando a Cristo, porque para isso ele foi chamado. E iremos então observar no texto 3 razões para esta atitude do crente diante do sofrimento. A primeira razão está aí nos versos iniciais, no verso 13 ao 14, é a bem-aventurança do sofrimento cristão.
irmãos. Isso está presente, no verso aí, quando diz: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Há um certo tipo de promessa da palavra de Deus, de bem-aventurança para a vida cristã. Na perspectiva bíblica, é uma bênção para o crente sofrer por causa do evangelho. É desonroso ele sofrer por causa de pecado, por práticas do mal. Mas em contrapartida, é uma bênção para o crente quando ele sofre em defesa da sua fé ou em razão da sua fé. Pedro, meus irmãos, ele retoma nesse parágrafo as suas exortações sobre a conduta cristã com relação aos descrentes, em especial agora diante das injustiças, diante das perseguições sofridas, diante dos mais variados tipos de sofrimento da vida cristã. O propósito de Pedro é nos ensinar sobre a postura cristã que devemos ter diante das hostilidades do mundo. E ele faz isso nos encorajando com esta promessa da bem-aventurança do sofrimento cristão e também desta convicção que o crente tem de que em meio às perseguições, ainda assim ele é abençoado por Deus. A expressão aí, zelosos na prática do bem, denota o fervor do crente em fazer aquilo que é correto, não dando razão aos seus perseguidores da sua fé. Meus queridos, todo crente deve ser fervoroso em viver a justiça do evangelho na prática do bem, de tal maneira que possa emudecer os opositores do cristianismo, que possa fazer calar aqueles que nos difamam. Assim, a conclusão petrina é de que, sendo zelosos na prática do bem, o normal é que o crente não fosse perseguido. De fato, é sem sentido punir alguém por estar fazendo o correto. Qual o pai que vai castigar o seu filho, que vai puni-lo com todo rigor, pelo fato de que aquele filho fez o que era correto, de que aquele filho agiu com reverência, com respeito, com obediência a ele? Não faz sentido, meus irmãos. Perseguir alguém, punir alguém, aprisionar alguém, ameaçar alguém, pelo fato de que ele está fazendo o que é correto. Por isso Pedro faz a pergunta: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? A resposta natural para essa pergunta seria: ninguém. De fato, Pedro reconhece que é anormal alguém perseguir o outro por estar fazendo tão somente o que é certo. Contudo, o argumento de Pedro é que, ainda que estejamos fazendo o bem, ainda que vivamos na prática da justiça, meus irmãos, mesmo assim pode haver ocasiões em que nós seremos perseguidos. Mas que justiça é esta a qual Pedro se refere? É a justiça do evangelho, meus irmãos, imputada no coração do crente à medida que ele crê no Senhor Jesus Cristo. É essa justiça que o crente precisa viver, a justiça que está no evangelho. Essa justiça aqui diz respeito aos frutos da justificação pela fé em Cristo Jesus. É viver na prática do que é justo, do que é correto diante de Deus e diante dos homens. Sendo assim, a expressão venham a sofrer se refere a todo tipo de sofrimento aos quais nós estamos passíveis aqui neste mundo, ainda que fazendo o que é correto, ainda que dando frutos da justiça do evangelho de Cristo em nós. No entanto, meus queridos, o crente deve sentir-se honrado em sofrer por ser praticante do evangelho e por agir de acordo com o caráter de Cristo, fazendo apenas o que é justo. E novamente aqui, nós percebemos uma conexão dos ensinos de Pedro com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Porque veja o que Jesus diz em Mateus 5, 10, 12.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês por minha causa. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Veja a semelhança dos ensinos de Pedro com o de Jesus. Jesus Cristo já havia ensinado: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pedro está dizendo que não é normal alguém ser perseguido por fazer o bem, por viver a justiça do Evangelho diante de Deus e diante dos homens. Mas a semelhança de Jesus, Pedro também ensina que se porventura isto acontecer, o crente deve sentir-se feliz, deve sentir-se abençoado por estar sendo digno de sofrer por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Sendo assim, observe que a felicidade de servir a Deus transcende a lógica humana, porque ela não depende de circunstância. Sim, meus irmãos, a verdadeira felicidade do crente está em fazer a vontade de Deus, está em ser zeloso praticante do Evangelho, e nem mesmo as mais ardentes chamas da perseguição podem extinguir esta bem-aventurança cristã. A ideia é de que o crente deve se alegrar, não pelo sofrimento em si, mas por estar sendo encontrado digno de sofrer por causa da sua fé, por causa do seu Salvador. Ele deve se alegrar, então, por estar sendo encontrado digno de sofrer, de padecer, de estar sendo perseguido, difamado, insultado, por causa da sua vida com Cristo Jesus. E ele deve sofrer não como malfeitor, mas sim como operoso praticante da palavra de Deus. Sendo assim, só há bem-aventurança para o crente. O crente só deve se sentir honrado ao estar sofrendo pelo nome de Cristo, se esse sofrimento for advindo da sua prática do Evangelho, do seu compromisso em viver a palavra de Deus na sua vida. Portanto, de fato, o cristão deve lidar com o sofrimento confiante em Jesus, sabendo que para ele é uma bênção sofrer por causa da sua fé e por causa da justiça do Evangelho. E aí eu pergunto: até onde você estaria disposto a sofrer para defender a sua fé e o nome de Jesus Cristo? Isso nos leva então à segunda razão no nosso texto, para que o crente, mesmo diante do sofrimento, continue adorando, crendo e adorando ao Senhor Jesus Cristo, que é a adoração cristã no sofrimento. Mesmo diante do sofrimento, o crente continua adorando a Cristo como seu Salvador. Mesmo diante do fogo mais ardente do sofrimento, o crente continua desenvolvendo características de um verdadeiro adorador a Deus. Observe comigo então o versículo 14, a parte B, até o versículo 15, a parte A. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Esta ideia de santificar a Cristo, nós vamos abordá-la mais à frente, mas tem o sentido de adorar a Cristo. Não é tornar Jesus Cristo mais santo através das nossas ações, mas é continuar adorando a Cristo como o nosso Senhor, mesmo diante do sofrimento. Por isso, o nosso ponto traz como título: a adoração cristã no sofrimento. E eu queria então destacar neste ponto 3 atitudes que você precisa ter diante do sofrimento como um adorador de Cristo. A primeira atitude diante desse sofrimento é não temê-lo.
é não se amedrontar com o sofrimento. Por isso ele diz: não tenham medo das ameaças. Pedro está, meus irmãos, no final desse versículo 14 ao versículo 15, Pedro está citando aqui as palavras do profeta Isaías, no capítulo 8, versículos 12 e 13, que dizem literalmente desta forma: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que vocês devem temer, é dele que devem ter pavor. Isaías está advertindo aqui o povo de Israel a não ficar amedrontado, a não ficar apavorado, angustiado diante das perseguições dos assírios, diante do grande exército assírio que estava vindo com força para perseguir o povo de Israel. E diante disso, Isaías fala para aquele povo: não tenham medo dos seus perseguidores, não fiquem amedrontados com essa perseguição. Ao contrário, temam ao Senhor como Deus de vocês. Pedro pega esse contexto de Isaías, capítulo 8, versículos 12 e 13, aplica ao contexto dos seus irmãos que estavam sofrendo por conta das perseguições, das ameaças, das difamações, entre tantas outras coisas, para dizer a eles: não tenham medo daqueles que estão conspirando contra a fé de vocês, não tenham medo daqueles que estão perseguindo vocês, não tenham medo daqueles que estão ofendendo a fé de vocês, não tenham medo daqueles que estão falando mal de vocês. Ao contrário, em vez de se curvarem diante deste medo, curvam-se diante do Senhor. A palavra medo aqui descreve um medo que leva alguém a se prostrar diante daquilo que o causou. Como seres humanos, é natural nós termos medo no nosso coração, nós ficarmos apreensivos diante de situações. Então, o que Pedro está, na verdade, proibindo não é este medo de algo ruim nos acontecer. O que Pedro está aqui nos advertindo, nos instruindo, é que nós não devemos se curvar, se prostrar diante daquilo que está nos causando medo. Por exemplo, os leitores de Isaías não deveriam se curvar diante dos assírios, não deveriam se render a eles. Ao contrário, eles deveriam se render diante de Deus, se curvarem diante do Senhor. Assim, a proibição de Pedro é para não se curvar, é para não se submeter diante dos seus perseguidores ou diante das circunstâncias que perseguem e trazem dor à nossa fé. Pedro está, meus irmãos, dizendo: não se prostrem diante daquilo que causa medo a vocês. Porque esse tipo de medo é prejudicial não apenas para a fé, é prejudicial para a santidade de vocês, é prejudicial para a vida emocional de vocês. Posso aqui abrir um parênteses para dizer, meus queridos, que muitas pessoas estão hoje afundadas diante de uma depressão, porque em algum momento elas se curvaram diante do medo, elas se prostraram diante das circunstâncias, elas se renderam aquilo que lhe causava temor. E Pedro está dizendo: não façam isto. Fecha parênteses. Portanto, ainda que o medo seja real, ele não pode ser maior do que a nossa confiança em Deus, é o que Pedro quer nos passar. Quando nós passamos por situações amedrontadoras, devemos nos curvar diante de Deus e não diante do medo. É nesse sentido que Isaías adverte o povo a não temer os assírios, mas sim a Deus. No contexto de Isaías, ele está dizendo assim: não se curvem diante dos assírios, mas se curvem diante de Deus. Pedro está dizendo a mesma coisa: não se curvem diante do medo, mas se curvem diante do Deus de vocês. Porque este Deus é poderoso para fortalecer o coração de vocês. Este Deus é poderoso para encorajar vocês a lidar com o medo, de tal maneira
que a fé de vocês seja fortalecida no fogo das perseguições. O que você tem feito nos momentos de temores da vida? O que você tem feito diante das causas que trazem um certo tipo de medo ao seu coração? Por exemplo, quem não está amedrontado nesse tempo de ficar desempregado, de não ter o sustento básico para a sua família? Quem não está amedrontado neste momento, principalmente aqueles do grupo de risco, de serem infectados com este vírus? Sim, meus irmãos, este é um momento que traz muito medo ao coração. Mas a pergunta é: o que você tem feito? Você tem se curvado diante do medo ou você tem se curvado diante de Deus? A segunda atitude que o crente deve então ter diante do sofrimento como um adorador é não ficar angustiado. Pedro diz: não tenham medo das ameaças, não fiquem amedrontados com elas. E também diz: e nem fiquem angustiados. A expressão não fiquem angustiados tem o sentido de não ficar perturbado, de não ficar apavorado ou abalado com alguma coisa. A ideia aqui, meus irmãos, é de uma angústia que rouba a paz de espírito, é de uma angústia que prejudica a nossa confiança em Deus, que nos leva a deixar de confiar totalmente, plenamente na soberania de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, no consolo de Deus para os nossos momentos de sofrimento. Mas imagine quantas preocupações não estão presentes neste exato momento no coração dos servos de Deus durante a pandemia. São preocupações com o sustento da família, com o desemprego, com a redução do salário, com o vírus da Covid, com preocupações com as pessoas da família que integram o grupo de risco. Essas e outras situações podem causar não apenas medo no nosso coração, mas se nós não confiarmos em Deus, pode trazer angústia para nós. É por isso que Pedro diz: não fiquem com medo, como dizendo, não se curvem diante do medo, mas se curvem diante de Deus. E também não fiquem com o coração de vocês angustiado, não se deixem abalar pelas circunstâncias ao ponto da confiança de vocês em Deus ser afetada. Nós vivemos tempo de crise, nós vivemos tempo de incertezas em muitas áreas da vida, da saúde, das finanças. E nesse tempo, nós precisamos acalmar o nosso coração em Cristo. Neste tempo, nós precisamos continuar confiando em Cristo Jesus como nosso Salvador. E devemos continuar adorando a Cristo, de maneira que a nossa fé e a nossa confiança nele não sejam abaladas por causa daquilo que estamos passando neste momento. Esta é a exortação de Pedro para aqueles irmãos que estavam passando por muito sofrimento. Muitos e variados sofrimentos, como temos mencionado ao longo desta carta. Mas a exortação de Pedro é: ainda que tudo isso esteja acontecendo com vocês, não se deixem abalar, não fiquem apavorados, como se vocês não tivessem um Deus que cuida de vocês. Ao contrário, continuem confiando nos cuidados amorosos deste Deus. Portanto, assim como Israel não deveria ficar apavorado diante dos assírios, mas confiar unicamente ao Senhor, submeter-se unicamente a Deus, de igual forma o crente deve agir como o povo de Deus diante das adversidades do mundo, não ficando apavorado, mas confiando em Deus, submetendo-se ao senhorio de Deus como Deus da sua vida. O que você tem feito diante das adversidades da vida? Você tem se angustiado, se apavorado, ou você tem confiado que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da sua vida? A terceira atitude que o crente precisa ter, então, é santificar a Cristo como Senhor. Pelo contrário, diz Pedro,
santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Ou seja, em vez de ficar amedrontado e angustiado, o crente deve santificar a Jesus Cristo em seu coração. E aí vem essa pergunta: o que é santificar a Cristo? Evidentemente, como já falamos, não é tornar Jesus Cristo mais santo do que o que ele já é, porque isso é impossível. Já Cristo tem nele toda a plenitude da santidade. Então, a expressão santificar a Jesus tem o sentido de adorar a Jesus, de submeter-se a Ele como Senhor da sua vida em adoração durante esses momentos turbulentos da vida. A ideia é de que a melhor maneira de expulsar o medo e a angústia do coração é adorando ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor supremo da sua vida no seu coração. A palavra coração aqui, ela resume aqui o sentido da existência humana, tá? Ela traz para nós esta ideia da existência do próprio ser humano. E por que Pedro diz que devemos adorá-lo no coração, irmãos? Porque o coração é a sede da vida humana, é este o sentido, é a sede dos sentimentos, é a sede das nossas emoções, das nossas preocupações, das nossas ansiedades. É por isso que a melhor forma de expulsar o medo e a angústia, que também se fazem presente primeiramente no coração, é substituindo este medo e essa angústia pela adoração a Cristo Jesus. É fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas, o Senhor do nosso coração. Está angustiado? Está amedrontado com essa pandemia? Está com medo do desemprego? Está com medo da redução de salário? Está com medo das incertezas que essa pandemia vai trazer para nós? Então venha para Cristo e faça dele o Senhor do teu coração. Torne-se um verdadeiro adorador do Senhor. E aos seus servos, continuem adorando ao Senhor Jesus Cristo no seu coração como Senhor da sua vida. Porque somente este Cristo pode nos socorrer nos momentos de medo e de angústias dessa vida. Porque somente este Cristo pode acalmar o nosso coração diante dos sofrimentos da vida e nos dar a certeza de que Deus cuida de nós em todos os momentos. Portanto, irmãos, mesmo diante de situações adversas que nos trazem muito sofrimento, como perseguições, ofensas, ameaças e outras mais, o crente precisa de fato continuar crendo e adorando ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Ele não deve se entregar ao medo, ele não deve se entregar à angústia, ao contrário, ele deve continuar confiando em Jesus Cristo, fazendo do Senhor Jesus o Senhor da sua vida e do seu coração. Isso nos leva à terceira razão para continuarmos adorando ao Senhor Jesus, crendo e adorando ao Senhor, mesmo diante de muito sofrimento, que é a defesa da fé cristã no sofrimento. Versículo 15, apenas a parte B, vai nos ensinar isso. Que diante do sofrimento, além de nós sermos bem-aventurados, além de termos a obrigação de continuarmos adorando a Jesus Cristo no nosso coração, também temos, meus irmãos, o dever de defender a nossa fé em Cristo Jesus, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Devemos adorar a Cristo no nosso coração, sim, mas também estando preparados para defender a nossa fé nos momentos de adversidades. Nos ensinos de Pedro, os sofrimentos geram oportunidades gloriosas para o crente testemunhar do Evangelho, testemunhar da sua fé em Jesus. Isso, meus irmãos, aconteceria à medida que eles não pagassem o mal com o mal, nem ofensa com ofensas.
Este testemunho da fé aconteceria à medida que eles sofressem por causa da justiça do Evangelho e não como malfeitores. Este testemunho da fé aconteceria à medida que eles não ficassem amedrontados e angustiados diante das adversidades. Este testemunho aconteceria à medida que eles continuassem adorando a Jesus como Senhor das suas vidas no seu coração, diante das adversidades, diante das perseguições e das ameaças. Mas agora, Pedro nos mostra que isso também deveria acontecer à medida que o crente deve também acontecer à medida que o crente estiver preparado para testemunhar a razão da sua esperança em Cristo Jesus. A palavra esperança aí aponta para a fé que os leitores tinham depositados em Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então esta palavra esperança aqui funciona como sinônimo de a fé em Jesus Cristo. Como que dizendo, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a palavra aí responder, em outras traduções trazem defender, tem justamente este sentido, de defender por meio de argumentos convincentes. Essa palavra é que dá origem à nossa palavra apologética, que tem justamente esse sentido de defesa da fé. E é isso que Pedro está instruindo os irmãos a fazerem. No meio das adversidades, em meio ao sofrimento, quando vocês estiverem sendo perseguidos, ameaçados, e mesmo assim vocês não tiverem medos, nem angústia no coração, mas continuarem adorando a Cristo, se alguém interrogar sobre isso tudo, defendam a fé de vocês, exponham a razão de tudo isto para eles. Sendo assim, esse termo defender ou responder era usado no tribunal para se referir à defesa que alguém fazia de si mesmo, mas também se referia, irmãos, a uma defesa informal do posicionamento que alguém fazia a respeito de um assunto. E é nesse sentido que Pedro está usando essa palavra aqui, dizendo que o crente precisa estar preparado em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer ambiente, para justificar a razão da sua fé em Jesus Cristo, para justificar a razão das suas ações, quer seja formal ou informalmente. O crente precisa estar pronto para expor aos outros a razão de ele continuar crendo em Jesus, a razão dele continuar adorando a Jesus Cristo, ainda que isso o leve à morte. A ideia aqui de estar pronto, preparado para defender a fé é a seguinte: quando alguém perguntar, por que vocês não pagam o mal com o mal, mas com o bem? Respondam, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. E quando alguém perguntar, por que vocês estão sendo ofendidos e não reagem com ofensas, mas com amor? Respondam, por causa da nossa fé em Jesus. Quando alguém perguntar, por que vocês estão tão dispostos a sofrer pela prática do bem? Respondam, por causa da nossa fé em Jesus. E quando alguém perguntar, por que vocês não ficam angustiados? Quando não ficam angustiados com tanto medo com tanto sofrimento e nem têm medo daqueles que vos perseguem, então respondam, por causa da nossa fé em Jesus. E quando alguém perguntar, por que vocês continuam adorando esse Jesus, se isto só tem trazido sofrimento para vocês? Respondam, porque fomos chamados não somente a crer nele, mas também a sofrer por causa da fé nele, irmãos. Pedro está instruindo os irmãos, tenham argumentos sólidos para justificar a conduta de vocês diante do sofrimento causado pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus queridos irmãos, como cristãos, estarmos preparados para explicar aos inquiridores a razão pela qual nós continuamos crendo em Jesus. Sendo assim, Deus espera que todo crente
Saiba dar uma explicação racional e convincente da sua fé em Jesus. Por que você continua crendo nesse Jesus, se isso só traz dores ao seu coração? Por que você está continuando crendo? Perdão, não é que traga só dores, mas que traz também dores ao seu coração. Por que você está crendo nesse Jesus, se as pessoas estão matando muitos cristãos do mundo afora por causa deste Jesus? E nós precisamos, meus irmãos, de forma racional e convincente, explicar que nós cremos nele, porque ele é o nosso Salvador, que nós estamos sofrendo porque nós fomos chamados não somente a crer, mas a padecer também por causa desta fé. Precisamos não apenas saber explicar o porquê cremos, mas também o porquê continuamos a crer. Sendo então assim, meus irmãos, estudamos que mesmo diante do sofrimento, de muito sofrimento, causado por diversas razões, o crente deve continuar crendo e adorando a Deus, tendo atitudes corretas diante do sofrimento. Nós vimos então 3 razões para que o crente assuma essa postura. A primeira razão é a bem-aventurança do sofrimento. Na ótica divina, é uma bênção para o crente sofrer por causa do Evangelho. É algo desonroso sofrer por causa de pecado, mas se você está sofrendo por causa da sua fé em Cristo, então bem-aventurado é você. A segunda razão, meus irmãos, é a adoração cristã no sofrimento. Nós adoramos a Cristo, quer seja na vida, quer seja na morte, quer seja na alegria, na tristeza, no pranto, no momento de pranto, no momento de dores. Nós continuaremos adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira razão é a defesa da fé cristã no sofrimento. Nós não apenas somos bem-aventurados, nós não apenas continuamos adorando a Cristo, mas precisamos estar preparados para defender a nossa fé diante dos nossos opositores. Eu queria então deixar algumas aplicações. A primeira aplicação é que precisamos entender que a fé salvadora sempre produz mudança na vida de seus receptores, e é isso que evidencia a sua salvação. Quando Pedro diz que devemos viver na prática do bem, na prática da justiça, esta prática da justiça diz respeito aos frutos da justificação pela fé em Cristo. Diz respeito aos frutos da salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então precisamos entender que todo aquele que confessa a fé em Jesus precisa mudar de vida. E estas mudanças devem ser visíveis às pessoas que convivem com ele em especial, mas a toda a sociedade, em todos os relacionamentos. Esta mudança deve ser visível na sua postura diante das adversidades da vida, em não ficar amedrontado, angustiado, mas confiar em Jesus Cristo. Essa mudança de vida precisa ser vista na prática da santidade, na boa conduta cristã, como vamos estudar logo mais à noite. E eu pergunto para você: que fé é essa que você tem em Jesus? Ela tem trazido mudança na sua vida? Porque se você diz crer em Jesus, mas nunca mudou de vida, e se você diz crer em Jesus, mas se as pessoas que lhe conheciam antes não conseguem ver esta mudança, então é bom você verificar a genuinidade desta fé e da sua salvação. Porque toda fé salvadora produz mudança na vida dos seus receptores. A segunda aplicação, irmãos, é que nós precisamos entender que a fé salvadora sempre produz confiança incondicional em Deus. E é esta confiança que acalma o nosso coração nos momentos de medo, de angústia. É esta confiança que faz com que não nos curvemos diante do medo, não nos prostremos diante das circunstâncias, mas nos prostremos diante do nosso Deus.
na confiança de que Ele nos trará socorro, na confiança de que Ele cuida de nós, de que Ele vai acalmar, consolar o nosso coração. Você tem confiado no Senhor incondicionalmente neste tempo de pandemia? Você tem confiado em Deus nos momentos de adversidades da vida, nos momentos de enfermidades, nos momentos de crise financeira, nos momentos de problemas familiares? Onde você tem buscado confiança? Em Deus ou nas coisas do mundo? O seu coração tem demonstrado essa confiança em Deus? Meus irmãos, toda fé salvadora inevitavelmente produz esse tipo de confiança em Deus. É por isso que em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo instrui os seus discípulos, adiante das preocupações da vida, confiarem unicamente em Deus, como seu provedor, como seu sustentador, como o Deus das suas vidas. Que você possa desenvolver esse mesmo tipo de confiança em Deus. A terceira aplicação é que precisamos entender que a fé salvadora sempre produz perseverança nos momentos de sofrimento, o que nos faz continuar crendo e adorando a Cristo em toda e qualquer situação. Nós citamos na introdução alguns casos de irmãos que sofreram e que inclusive chegaram ao martírio por causa da sua fé em Jesus. Mas em nenhum momento eles deixaram de perseverar na salvação. Em nenhum momento eles deixaram de continuar crendo e adorando a Jesus Cristo em toda e qualquer situação, até mesmo diante da morte. Porque nós fomos chamados para adorar a Cristo, quer seja na vida, quer seja no momento da morte. Que esses breves momentos de tribulações que estamos passando não nos afaste da esperança da nossa fé em Cristo Jesus. Que as adversidades que você está enfrentando neste momento não prejudique a sua perseverança, a sua fé e a sua adoração em Jesus como Senhor da tua vida e do teu coração. Que Deus nos ajude a continuarmos crendo e adorando a Deus, mesmo diante de muito sofrimento. Vamos orar nesse momento e assim finalizaremos o nosso culto. Senhor Deus, Pai, nós te damos graças por este momento de adoração. Te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, que nos traz valiosas exortações, encorajamentos e instruções de como lidarmos com os momentos de sofrimentos da vida. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade de homens e mulheres do passado, que morreram, ó Deus, em meio às perseguições, para nos deixar exemplo do que é crer e adorar a Jesus Cristo nos momentos difíceis, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis adoradores do Senhor em toda e qualquer situação. Que o Senhor Deus possa, neste momento, acalmar o coração dos aflitos, aqueles que estão amedrontados, angustiados. Que o Senhor possa consolá-los, ó Deus. Que o Senhor possa trazer a esperança da fé para o coração daqueles que ainda não creem em Ti como teu Salvador, para que eles tenham este refúgio seguro, para buscar amparo, proteção, cuidados neste momento e em todos os demais, Pai. Abençoe os nossos irmãos, abençoe o teu povo, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.